Muito bom! Seja muito bem-vindo à aula de número 12 sobre Leanception. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e é muito bom tê-lo aqui nessa aula. Você pode colocar aqui, né, se você está assistindo essa aula ao vivo, você pode colocar aqui suas dúvidas, pode interagir durante a aula. Gosto muito de dar uma aula com interação, com perguntas, tá? Então, faço aqui as suas perguntas. E fica à vontade para perguntar, para tirar dúvida. E é isso. Vamos começar. Muito bom. Vamos falar sobre Leanception, né? Acredito que boa parte de vocês já ouviu falar sobre essa abordagem para fazer Inception. Ah, mas Marcelo, Inception é só Leanception? Não! Tem várias abordagens, tá? E Leanception é mais uma, cujo autor é o Paulo Caroli. E assim, é uma abordagem muito bacana, tá? Embora eu tenha assim minhas críticas sobre alguns pontos, mas nada que desabone a abordagem, que eu acho muito boa. O Paulo teve uma sacada muito grande de juntar conhecimentos que já existiam, que já eram utilizados numa sequência. Tanto que ele diz lá no livro o seguinte, né? Eu compartilho uma sequência de atividades para ser seguida como uma receita de bolo. Então essa é a primeira dica ali do autor do livro do Leanception. Então a gente vai passar por cada um desses itens aqui. Eu vou comentar para você. Eu já rodei mais de 120 Inceptions. Eu vou contar aqui para você onde que o calo aperta, onde é que dá problema, por que dá problema, tá bom? E aí vocês vão colocando aqui as perguntas. Vamos lá. Então, o autor do livro, ele fala que Leanception, ele bebeu na fonte de dois assuntos, Lean Startup e Design Thinking. Lean Startup, para quem não sabe, ou Startup enxuta, é uma abordagem do Eric Ries, onde ele publicou um livro, se eu não me engano, em 2010, 2011, onde ele falava muito sobre uma abordagem de Build, Measure, Learn. Construir, medir, aprender. E Design Thinking, né? Que talvez dentro do nosso universo, para muita gente pode parecer que Design Thinking é uma coisa muito nova, mas não é. Né? Design Thinking é lá dos anos 60, se não mais antigo. Agora é que a coisa meio que popularizou. E por que eu disse que Leanception é somente mais uma das técnicas de Inception? Porque tem várias outras. Por exemplo, não sei se você já escutou falar naquele livro, eu não sei nem se ele está aqui na minha estante. Não, não está aqui. Estava aqui, eu tirei. O livro Sprint, que é a maneira como a Google faz as suas Inceptions. Ela não usa Leanception. Ela registrou como ela faz as Inceptions num livro azulzinho chamado Sprint. Bacana? Então, Leanception é mais uma dessas técnicas para fazer, então, para fazer Inception. Tá bom? E aí, um dos conceitos que o Paulo Caroli ele copiou muito, de uma forma muito brilhante, e implementou isso de uma maneira muito tangível, é o conceito lá do produto mínimo viável, ou MVP, Minimum Viable Product. Então ele trouxe esse conceito do que é. Então o objetivo, assim, se a gente pudesse resumir o objetivo da Leanception, é produzir uma MVP. Assim, sendo bem direto, produzir um MVP. E qual é, já para começar a compartilhar as minhas dores de cabeça com você, qual é o grande problema de fazer uma Inception? Ou qual problema não? Os desafios. O primeiro desafio, tá,
E se você for reparar, está aqui no esquema, né? Mas qual é um dos desafios que, se eu não me engano, eu nem coloquei aqui, mas que eu sempre tenho? Toda empresa onde eu vou entende que Inception, eu vou produzir um escopo completo. Então, tem muita empresa, tem muito gerente que acha ou acredita que Lean Inception é uma técnica, uma abordagem milagrosa para gerar um escopo mais completo, mais assertivo, diferente daquilo que a gente fez no passado. E não é. Então é importante que quando você for rodar uma Lean Inception, alinhar direitinho com o gerente o quê? Olha, fulano, seguinte, você sabe o que é uma Inception? Então, Inception, como o próprio nome diz, é um começo. É o princípio de um processo chamado descoberta, que vai acontecer do início ao fim do desenvolvimento. Então, significa que nós vamos levantar itens que podem ser modificados. Isso está ok para você? Então, esse alinhamento, ele é fundamental, porque pode-se criar o conceito errado de que, olha, então, você fez Inception, e eu já escutei isso. Poxa, Marcelo, você fez Inception, eu acreditava que você levantaria todos os itens. Lá no início, quando eu começava a fazer Inception, e nem tinha o livro do Paulo Caroli, nem tinha o livro Sprint do Google, relatando como que o Google faz Inception. Por quê? Porque eu esqueci de alinhar com o gerente. Hoje, a primeira coisa que eu faço, sacada, importante, é você alinhar qual vai ser o que primeiro, o que é uma sprint? Desculpa, uma Inception. Alinha direitinho com o gerente. Inception é isso. Mas você não vai levantar todos os itens? Não, mas a gente vai construir um escopo macro e vai delimitar muito bem o que vai ser essa MVP. Mas, Marcelo, você não vai detalhar todos os itens? Não, não é esse o propósito de uma Inception, detalhar todos os itens. Ele, então tá bom. Segunda pergunta que precisa ser respondida antes de você começar uma Inception. Qual vai ser o produto final dessa Inception? O que se espera com essa Inception? E aí talvez alguém diga assim, Marcelo, isso é óbvio. A gente vai produzir isso. Não. Aquilo também não. Cada pessoa com quem eu converso, cada gerente que me contrata. Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando para um grupo educacional que é o segundo maior do país. Tem universidades, tem escolas do ensino médio. E eu rodo lá várias Inceptions. Marcelo, você roda lá qual delas? Inception do Paulo Caroli, você roda lá a Sprint do Google. Segura aí que você vai se surpreender com a resposta. Eu vou te dizer qual delas eu rodo, qual modelo que eu rodo, tá bom? E isso vai ser algo importante para você saber, para você fazer a mesma coisa no dia a dia, na prática, tá bom? Então vamos lá. Segunda perguntinha que você tem que responder e alinhar com o gerente que te contrata para você, né, poder facilitar uma Inception. Qual é o produto final? O que você espera? Por que isso? Eu já fui em empresa onde o cara não queria o Canvas MVP da Lean Inception. Ele falou, cara, isso é muito abstrato, eu não quero isso. Eu já fui em cliente onde o produto final eram histórias de usuário. O cara queria que eu realmente produzisse já um backlog inicial com as histórias. Algo que a Lean Inception, por exemplo, não fala. E que a gente vai além. Recentemente, as Inceptions que eu facilito, que eu rodo, eu tenho produzido histórias e protótipos
essa é a grande demanda. Então, as empresas querem que eu parta de uma ideia inicial, passe por todo esse processo que vocês estão vendo aqui, e eu chegue e entregue histórias e um protótipo de baixa fidelidade. Combinado? E aí você vai ver que a Lean Inception, ela não vai te mostrar tudo isso. Mas a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Quais são as recomendações da Lean Inception? O que você tem que fazer aqui antes? Ó, antes. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Ó, antes. Tá aqui. Antes. O que você tem que se preocupar antes? Primeiro, o que você tem que fazer, né? Já te falei que você tem que responder duas perguntas. Primeiro, alinha com quem te contrata ou com teu chefe o que é realmente uma Inception. E dois, qual é o produto final dela. Se você não alinhar essas duas perguntas, você vai chegar no final da Inception, alguém vai falar assim, tá, mas cadê o concreto? Não tem nada, você só está me entregando um monte de post-it. E eu já escutei muito isso. Você só está produzindo post-it. E muito cliente vai querer ver algo palpável. E quando eu falo palpável, um backlog com protótipo. Tá bom? Então vamos lá. Antes, importante aqui. Você tem que fechar aqui agenda. Agenda com as pessoas. A Lean Inception, ela tem um conjunto de atividades que elas são previstas para serem rodadas durante uma semana. Uma semana. Tá? Uma semana. Então é o tempo que você tem aí. Só para você entender, eu muitas vezes não tenho esse tempo todo de uma semana. Então eu faço algo, quase que eu respondi a pergunta aqui, mas eu vou deixar ela meio que para o finalzinho. Tá? Eu não rodo ela em uma semana. Tá? Eu não tenho esse tempo. Então, o que é essa agenda? É você listar as atividades da Lean Inception, que são essas daqui que você está vendo, e você encadear elas, parte da manhã, parte da tarde, parte da manhã, parte da tarde. Aí você mostra para as pessoas que participam da Lean Inception. E ó, primeiro dia. Então, o primeiro dia é muito importante que várias pessoas estejam presentes. A maior parte, se não todas as pessoas, para que todo mundo possa entender o quê? Ó, é isso que vai acontecer durante a semana. E olha aqui, um dos maiores desafios, número 1, agenda das partes envolvidas. Isso é desafiador. Para quem já rodou Leanception, Inception do Google, você vai ver que esse é talvez o maior desafio. Porque as pessoas vêm animadas no primeiro dia, tá todo mundo rindo. Aí o segundo dia já vem metade. No terceiro dia o pessoal fala, então, Marcelo, tô cheio de coisa para fazer. Tô cheio de coisa para fazer. Quando é que eu preciso vir? Preciso vir todos os dias mesmo? Tem certeza? Então, essa pergunta também vai surgir. Então, no antes, você vai montar a agenda. Eu gosto muito já de comunicar para as pessoas, ó, é uma semana. Já solto o invite para cada pessoa, para os 5 dias, para mostrar que essa pessoa precisa estar lá, ela é importante, ela foi convidada. Isso antes de rodar. Tá certo? Aí depois, você vai precisar de um material. Post-it, caneta colorida, toda aquela coisa, tá? Então, post-it, muito post-it, caneta colorida, tá? E muita parede. Uma sala com muita parede, chamada de War Room, ou sala de guerra. O que é recomendável? Que você mantenha a mesma sala durante toda a semana. Quando eu rodo Inception
numa mesma sala, é fantástico. Por quê? Porque eu aproveito a sala, né? Toda a parede, eu aproveito, dou continuidade de uma forma muito fácil no trabalho, porque todo mundo já volta, já olha onde parou, pronto, acabou, a gente já continua. Já tive que trocar de sala. E aí é um problema. Aí é um inferno. Porque a gente tem que pegar as coisas, os post-its, o trabalho, aí você vai lá, cola no outro lugar, aí não cola, aí cai o post-it, aí o post-it perde, aí reescreve. Não dá. Então, já segura uma sala, mesmo que ela não tenha tanta parede para você colar o trabalho, é melhor que você pegue uma sala menos indicada, mas que você consiga reservar ela do início ao fim, a semana inteira, do que você pegar uma sala muito boa hoje, uma sala mais ou menos amanhã e uma sala muito boa depois de amanhã. Compreende? Para não ter que ficar transferindo material de uma sala para outra. Palavra de quem já fez mais de 120 inceptions. Outro ponto, facilitador, tem que ser uma pessoa experiente. E como é que você ganha experiência? Fazendo inception. E aqui eu vou te falar aquilo que talvez ninguém fala para você num curso. Se durante a inception você errar, sem querer passar de um exercício para o outro, dificilmente a pessoa vai perceber. Você vai e volta, faz de novo, dificilmente alguém vai perceber. Não é esse o problema. E eu percebo que as pessoas têm um desafio muito grande na hora de fazer o quê? Na hora de conduzir a inception. É o medo, às vezes... geralmente o problema, olha que interessante, o problema não é saber o que fazer, não é o como fazer, não é o que nem o como. Mas são habilidades que faltam às pessoas, como falar em público, a habilidade de facilitar. Porque pode parecer simples. Ah, Marcelo, eu vou pegar o livro e vou sair seguindo. Tá, mas o que vai acontecer quando uma pessoa na Inception fala uma coisa, a outra fala contra e as duas brigam? Como é que você resolve isso? O livro não fala. O curso não fala. Então você tem que ter habilidades de facilitação para conduzir o processo. Então, um facilitador muito experiente é fundamental para esse trabalho. Compreende? E aí, ainda no antes, a gente tem um conceito de estacionamento de ideias. Durante a Inception, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão trazer ideias fantásticas, mas que não é o momento, naquele instante, de falar sobre aquela ideia. Então você cria um local, às vezes uma página, uma folha de A4, você escreve lá, estacionamento de ideias, tal. Aí você escreve lá, estacionamento de ideias. Você cola na parede. E aí você explica, ó, toda ideia ou assunto que surgir e que não se aplica ao momento, eu vou copiar e vou colocar na parede. Você mostra respeito pelas pessoas. Você mostra que uma hora a gente vai voltar a falar. É diferente de falar assim, ó, não é o momento. Depois a gente volta a falar, tá bom? Não, você anota, toma nota, cola na parede. Compreende? É diferente. Você mostra respeito por todas as pessoas que estão ali. Bem, preparou o ambiente, já tem sala apropriada, tem facilitador, tem o material, os post-its, tem agenda. E aí, como é que é no dia a dia? Quais são as atividades do dia a dia? Então, repara, nesse antes, você tem que alinhar agenda, tem que ter um facilitador, se não é que vai ser você, tem que ter um material, post-it, caneta, tem que colocar ali o estacionamento de ideias e alinhar com as pessoas
o que se espera delas e qual é o projeto, onde se vai chegar. Isso deve ser colocado no invite, no e-mail que é mandado para essas pessoas. É bem importante que isso aconteça. Então tá, você fez todos os preparativos e agora chegou o grande momento, primeiro dia. O que você vai fazer então do primeiro ao quinto dia? Então vamos agora passar por cada uma das etapas. Eu vou te explicar o que acontece em cada etapa, eu vou te relatar as armadilhas que eu enfrento, que a maioria dos facilitadores enfrenta, para que quando você for executar, aí você vai falar assim, legal, Marcelo avisou. Marcelo avisou. Então vamos lá. Aqui nos desafios, você já viu, né? A agenda das pessoas é um dos maiores desafios. É isso mesmo. Eu já tive que parar Inception, porque duas partes interessadas, duas pessoas fundamentais para esse trabalho, não podiam mais estar presentes. E não conseguiam mandar mais representantes. E olha, quando manda representante, às vezes é pior. Às vezes é pior. Porque a pessoa não participou do início, não sabe o que já foi feito. É muito ruim. Então, o ideal é que a pessoa esteja lá presente. Esse é o objetivo. Então, vamos lá. Primeira atividade. Durante, né? Então, vamos falar durante a Inception. O que acontece? A primeira atividade da Lean Inception é montar a visão do produto. Pois é, a visão do produto. Ela é uma atividade bem importante, porque coloca todo mundo na mesma página. Todo mundo na mesma página. E aí a gente tem lá aquele template, né, recomendado lá, né, pelo Geoffrey Moore. Tenho aqui a minha cola, né, as minhas anotações aqui. Eu às vezes utilizo variações desse template, mas eu vou seguir à risca aqui o que a Lean Inception sugere, né? Para aí cliente final, cujo, né? Aí você bota ali o problema que vai ser resolvido, ou o maior problema que vai ser resolvido. O produto X. Então, agora é interessante porque pode ser que esse produto nem tenha nome. Já teve Inception, onde a gente fez, durante a Inception, um trabalho de votação e de escolha do nome do produto. Pelo menos o nome temporário, o nome de guerra do produto. Como é que a gente fez isso? De uma maneira bem simples. As pessoas fizeram o seguinte. Cada um deu sugestão, te botou uma lista com os nomes sugeridos. Nem todo mundo sugeriu um nome. E aí todo mundo votou. Todo mundo votou. Como é que a gente votou? Né? Nomes. E cada um recebeu 5 post-its. 5, 4, 3, 2, 1. 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Bacana? E aí, geralmente tem mais de 5 ideias de nomes, né? Porque geralmente eu rodo muito Inception com 8, com 10, com 12 pessoas. Às vezes um pouquinho mais, mas nada mais do que isso. Tá? E aí cada uma tem 5 post-its para pontuar. 5 ideias, nada mais do que isso. No final a gente ranqueia e aquela que recebeu o maior número de pontos é eleita a ideia que dá um nome ao produto. Nome de guerra, tá? Não vai ser um nome final para a organização, mas um nome de guerra. Durante o quê? Durante a Inception. E eu acho fundamental isso vai até além da abordagem Lean Inception. É algo que eu faço, porque eu já entrei muito em Inception que não tinha nome. É o produto de gestão de ingresso. É o produto aplicativo XPTO. Não, tem que ter um nome de guerra. Porque a partir do momento que tem um nome de guerra, as pessoas se referem a ele
Isso confere uma identidade ao produto e faz toda a diferença. Isso é uma dica que eu faço, que não está no livro não, tá? Nem no curso de Lean Inception. Então isso é bem bacana. Então, criar um nome de guerra. Aí tá lá, o nome aí a categoria do produto, que tem como benefício esse tal, 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 diferentemente da concorrência, que é o produto tal, o produto tem essa grande diferença. Então, a visão do produto, ela ajuda a determinar, então, os principais elementos daquele produto. Então, como é que eu faço isso? Né? Uma visão do produto, aquele template lá do Geoffrey Moore, tem 7 itens. Eu boto um post-it para cada item. Tal, 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 tal. E eu deixo que as pessoas preencham com várias ideias para cada. Cliente final. Quem é o cliente final? Cada um vai botar lá o cliente final. Depois eu faço uma votação para deixar só o principal de cada item e eu produzo, então, a visão do produto. De uma maneira bem passo a passo. E aí, agora vai uma orientação de quem roda Inception uma atrás da outra. Lá nesse meu cliente, que é um grupo educacional, eu reparo que muitas vezes certos elementos que fazem parte do nosso dia a dia, né, como profissional de TI, como profissional de produto, às vezes quando você fala assim, MVP, quando você fala assim, feature, a pessoa se pergunta, o que é feature? O que é MVP? Então, muito cuidado. Eu gosto de fazer muito passo a passo essas atividades. Porque quando você faz passo a passo essas atividades, agora pega o post-it, vem aqui, cola o post-it. Então, passo a passo. Imagine que você está lidando com criança. Só que com crianças que não adultas, que não sabem o que é, como funciona o Inception. Então, quando você vai bem passo a passo, né, que é o que a gente chama de baby steps, facilita muito. Vou te dar outra sugestão aqui, fundamental. Sabe qual é? Eu não estou com post-it aqui, não, mas é mais ou menos isso aqui. Cada pessoa que está na Inception, que participa da Inception, você vai pegar o bloco de post-it, um bloco, e vai dar na mão de cada pessoa nesse primeiro dia. No momento em que você começou a construir a visão do produto. Você vai botar um bloco na mão de cada pessoa. Algumas pessoas têm o costume de deixar na mesa, né? Eu não gosto de deixar na mesa. Eu vou te explicar o porquê. E qual é o efeito disso. Quando você pega o bloco de post-it e fala, tá aqui. E dá uma caneta, um bloco, uma caneta, um bloco, uma caneta, um bloco, uma caneta, um bloco, uma caneta. Para cada pessoa. É como se fosse um ritual inicial de uma Inception. Sabe o que você comunica para cada uma das pessoas? Que o facilitador quer escutar as sugestões, as ideias, o que ela tem a dizer e que a opinião, a sugestão, as ideias dela são super importantes. É mágico. Quando você bota o post-it na mão dela e uma caneta, você entrega pessoalmente, você confere, você dá poder a essa pessoa para ela se manifestar, se expressar. E aí a mágica acontece, porque as pessoas elas se sentem importantes naquele momento.
Olha, ele quer a minha ideia. Ele quer que eu vá lá e pregue na parede o post-it. É diferente de você deixar o post-it na mesa. E sabe o que acontece quando você deixa o post-it na mesa? Geralmente, tem uma pessoa, o cara mais descolado, o cara mais engajado ali com o time. Olha o que ele faz. Então, deixa comigo aqui que eu ajudo vocês, tá? Então ele pega o bloquinho para ele pega a caneta para ele e ele começa a virar o representante da turma. Cara, não tem pior coisa quando isso acontece. Ele vira o representante. Aí todo mundo fica assim, ó, assistindo, e aí todo mundo começa a se acomodar. Ah, o cara tá lá dando as ideias, deixa ele. Não! É todo mundo. Todo mundo tem que dar suas ideias. Todo mundo tem que falar. As pessoas foram convidadas estrategicamente para quê? Para que elas se manifestem. Então nunca deixa o post-it, o bloquinho e a caneta na mesa. Faz disso um ritual. Primeiro dia, um bloquinho na mão de cada pessoa. Entrega na mão de cada pessoa, assim como uma caneta. Não deixa nem material na mesa, não. Inicialmente, entrega na mão. Tá certo? E aí, você tem grandes probabilidades de não surgir da Inception esse representante de turma. O cara que vai lá, só ele vai ficar com post-it, só ele vai ficar escrevendo. Nada disso. Não é isso que a gente quer. Tá bom? Criou a visão. O próximo passo é o quê? É o não é, faz, não faz. Então, isso aqui é uma atividade simples, porém poderosa. Essa ideia aqui foi criada por um cara, né, chamado Rafael Sabag. E o Rafael, até o próprio autor da Inception, Paulo Caroli, ele reconhece, né, foi o Rafael Sabag. O que é o não é, faz, não faz? É uma técnica muito simples, porque às vezes é muito mais fácil a gente falar o que não é do que é, o que não faz do que faz. E aí a gente vai afunilando e criando o escopo. Ou seja, a palavra escopo muitas vezes pode ser traduzida como um limite, né? Ou seja, até aqui vai, daqui para lá não. Daqui para lá não. Então, a ideia é colocar 4 post-its. É assim que eu faço. Não é, faz, não faz. E falar com as pessoas assim, olha, então, entendendo que agora a gente já tem uma visão macro do produto, me ajuda a fazer o seguinte? E aí, mais uma estratégia das trincheiras. Mais uma estratégia das trincheiras. Eu gosto muito de falar com as pessoas e pedir ajuda para elas. Quando você pede ajuda para as pessoas, dificilmente alguém vai dizer assim, porra, vai lá, vai, faz lá pro cara lá. Não, o cara, ele meio que se sente tocado. Pô, o cara tá pedindo ajuda. Se eu não ajudar, eu sou, né? Poxa, entendeu? Eu sou, não tô sendo um bom participante aqui. Entendeu? Então, não é, faz, não faz. O que é o faz, não faz? Faz, não faz, começa com verbo. Ah, vamos supor assim, o aplicativo, vamos supor que está construindo um aplicativo para acompanhar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Oh, né? Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí tá lá, né, o melhor time do Brasil, né? Não sei se você sabe, né? Tá lá, primeiro lugar, tem lá um ranking. Tá lá o Vasco, primeiro melhor time do Brasil. É brincadeira. É brincadeira. Então, vai lá. Faz, não faz. O que é o faz, não faz? O faz, não faz é o seguinte.
que esse produto faz e o que ele não deve fazer. O que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Começa com o verbo. Incluir clientes. Exportar não sei o quê. Gerenciar pedidos. Entendeu? Deu para entender? Então, você vai pedir para as pessoas. Faz, não faz. E o é, não é? Aqui você pode usar substantivo e adjetivo. É um aplicativo. Não é um site na web. É rápido. Não é um web service. E por aí vai. Capturou a ideia? Então, é, não é. Faz, não faz. E aí você vai dar um tempo, você pede ajuda para as pessoas. Essa é uma atividade que é um grande brainstorming e as pessoas vão construir bacana toda esse é, não é, faz, não faz. Tá bom? Deixa as pessoas contribuírem. Somente chegou no finalzinho, quando não tem mais ninguém, eu gosto muito de perguntar assim, vem cá, tem mais alguém que gostaria de contribuir? Tem mais alguém que tem mais alguma ideia bacana para ajudar a gente aqui? Então se elogia, né? Elogia a ideia, ou seja, elogia o ato de dar uma ideia, de dar uma sugestão, de colaborar com essa atividade de Inception. Então, você sempre está dando feedback positivo para as pessoas que estão ali, de que contribuir, se manifestar, dar ideias é algo desejável e elogiável. Aí você vai passar para o quê? Você vai passar para os trade-offs. O que são trade-offs? Tá? Algumas dúvidas que eu estou vendo aqui que já passaram, né, do passo. Para a gente não voltar, eu no finalzinho eu vou tirar essas dúvidas, tá? Se você botar uma dúvida e eu não olhar, posso não responder agora, mas vou no finalzinho. Se eu achar que é apropriado, eu respondo agora. Tá bom? O que são os trade-offs? O que é trade-off, né? É uma palavra americana, inglesa, que diz o seguinte: o que você vai deixar, o que você vai fazer em detrimento de outra? Então, por exemplo, você só tem recurso para implementar uma feature. Qual delas? Qual delas que você vai fazer? A ou B? O que você vai priorizar? E aí os trade-offs são categorias relevantes ali para o produto. Então, assim, a Inception recomenda algumas, como por exemplo, flexibilidade, simplicidade, estou aqui com a minha anotação, segurança, performance, rastreabilidade, multiplataforma, integridade. Aí você vai botar um post-it para cada um desses itens. Tá bom? E aí, você vai botar uma escala de 1 a 10. Então, na vertical, os itens. Na horizontal, uma escala. Eu boto sempre de 1 a 10. E cada pessoa vai pontuar. Só que ela vai fazer da seguinte maneira. Ela pode pontuar de 1 a 10. Não pode repetir a pontuação. Como assim não pode repetir a pontuação? Se ela deu nota 1 para um item, ela já não pode mais usar o item 1. Pode usar o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ela deu 10 para um item, significa que é um peso muito forte. Ela não pode mais dar 10 para outro item. Ela já usou o 1 e o 10. Agora ela pode usar o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Percebeu? E aí você vai pedir que todas as pessoas façam isso. No final, você vai verificar, vai tirar uma média. É assim que eu faço, tá? Você vai tirar uma média, vai somar o número de pessoas, o número de, melhor dizendo, o número de pontuação de cada item. Por exemplo, flexibilidade. Tinha lá, sei lá, 10 pessoas. Você vai pegar aquela pontuação e dividir por 10. Portabilidade, vai somar aquilo, vai dividir por 10. E aí você vai ter um número. Ó, portabilidade ficou com nota 7.
Integridade ficou com nota 9. Olha, é importante aqui para o grupo a integridade. E aí você vai ver uma escala mostrando aquilo que naquele produto, qual é a expectativa que as pessoas têm em relação aos trade-offs. Ó, aqui as pessoas não abrem mão da segurança. Segurança aqui é fundamental. Depois, um passo muito importante e divertido de fazer são as personas. É isso mesmo, personas. Então, na construção de personas, você pode usar mapa de empatia. A gente vai ter uma aula aqui no canal Valor sobre como criar personas, utilizando vários templates, tá? Não vai dar para te explicar agora, nesse momento, o detalhe do detalhe, como cria uma persona, quais são os elementos importantes, como que você faz, por onde você começa, por onde você acaba. Não vai dar para te explicar nesse momento. Mas eu vou te dar algumas estratégias para você fazer isso direitinho. Tá bom? Eu gosto muito, quando você está falando sobre um produto, para mercado, geralmente é assim, tá? Para mercado, um produto para o público externo, eu gosto muito de utilizar o mapa de empatia. O que a persona ouve, o que ela escuta, o que ela faz, o que ela sente. E depois, dores e necessidades. Que é o modelo template, o template, né? Já quando é um produto para o ambiente interno da organização, um produto que vai ser utilizado internamente na organização, aí eu já não uso esse template. Eu já uso um template mais simplificado. Eu gosto muito de destacar... dou um nome para aquela persona, né? É importante a gente entender o seguinte, qual é a diferença entre público-alvo e uma persona? Você sabe qual é a diferença entre público-alvo e persona? Então, para início de conversa, você tem que saber. Público-alvo é uma persona mais ampla, uma fatia mais ampla do todo. Já uma persona, eu não gosto muito de dizer que é um personagem fictício, mas é um personagem, vai. Apesar de eu não gostar muito dessa descrição. Não é um personagem fictício, mas é uma pessoalização de uma fatia de um público bem específica. João, 40 anos, que tem como hobby colecionar carros. Já o público-alvo é uma fatia mais ampla. Homens e mulheres de 10 a 50 anos, que moram na cidade de São Paulo e que gostam de ir para a praia no final de semana. Por aí vai. Aqui no caso, eu uso muito personas. Então eu construo as principais personas desse trabalho. Compreende? As principais personas. Então, eu uso o mapa de empatia? Uso para produto quando é para mercado. Quando é aquele público para fora, desculpa, para dentro, né? O produto, ele é um produto tipo, é um produto para faturamento. Aí eu já não uso muito mapa de empatia, não, tá? Porque o que vê, o que não vê, o que ouve, o que escuta, o que faz, as pessoas têm uma dificuldade muito grande nisso. Tá bom? Muito bom. Construiu as personas e agora a gente vai fazer o brainstorming de funcionalidades. O que é o brainstorming de funcionalidades? São as ações, as interações que as pessoas têm, os usuários, com o produto. Então aqui é bem simples, tá? Vai listar ali. Tá? Eu gosto de listar ali todas as funcionalidades. Tá certo? Vai listar ali as funcionalidades. E olha que interessante.
Esse brainstorming, ele vai lembrar as pessoas daquilo que elas já discutiram aqui, ó. No é, não é. No faz, não faz. É, não é. Faz, não faz. Tá certo? Aqui as pessoas já têm uma pista muito forte desse brainstorming de funcionalidade. Então, quando eu estou rodando o brainstorming de funcionalidade, eu gosto muito de voltar no é, não é, faz, não faz. Por quê? Porque é no faz que dali a gente pode pegar ideias e explodir. Então, geralmente eu faço assim. Então, pessoal, vocês lembram que a gente, lá no primeiro dia, fez o exercício é, não é, faz, não faz? Vamos recordar aqui o faz? Então, ó, aqui no faz é assim, 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 assado. Ah, legal. E aí, as pessoas começam a produzir o é, não é, o faz, não faz. Então, nesse momento, né, do é, não é, do faz, não faz, a gente já pula para uma sexta atividade. É, não é, faz, não faz, não, né? O item 5, brainstorming de funcionalidade. Aí a gente vai fazer a revisão técnica, revisão de negócios e a UX. Então, por exemplo, a gente vai pegar cada item e vai medir o nível de confiança, de como fazer e o que fazer. O que fazer e o como fazer para cada item. E vai passar técnico, negócio e UX. Tá bom? Em outras aulas eu vou detalhar melhor como que isso aqui se faz, tá? Na sequência tem a jornada. E aqui, muita atenção. Muita atenção. O que é uma jornada? Da onde veio o conceito de jornada? O conceito de jornada, assim como grande parte dessas atividades que você está vendo aqui, não é nada novo. Persona, visão de produto, tudo isso veio lá do marketing. O marketing, né, procurando entender como que as pessoas chegam até a tomar a decisão de comprar um produto, eles começaram a construir uma jornada. Desde o momento em que as pessoas se apercebem da necessidade de algo, até elas executarem um caminho chamado de jornada. Como é que a gente faz as jornadas? Primeiro, a gente seleciona aqui a persona, que a gente já criou. Então imagina o seguinte, nosso aplicativo aqui hipotético de acompanhar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, João é um cara que gosta de futebol e ele quer... Toda jornada ela é orientada a um objetivo, que está aqui no finalzinho. Então, a jornada vai desde o momento em que João se apercebe de uma necessidade, desde que ele começa o dia dele, até o momento em que ele cumpre ou satisfaz esse objetivo. Então, pode ser que o objetivo seja o seguinte: verificar o ranking ou a classificação dos times do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí, para cada post-it, uma ação. Ah, João acordou. João foi na internet. João pesquisou no Globo.com a seção de esporte. João conferiu a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E é claro, o time do Vasco está lá em primeiro lugar. Óbvio, né? Claro que é óbvio. Isso é uma jornada. E aí, durante a Inception, você vai construir jornadas para os principais objetivos, que são as ações. São as ações. É focado nas ações que essa persona executa para cumprir ou realizar objetivos.
Ok? Entendeu? E aí, uma vez que se faça isso, né, lá na jornada, o que a gente faz? Agora, algo bem importante aqui. A gente volta aqui no brainstorming, cadê minha caneta? De funcionalidades, verifica cada passo da jornada. Então, assim, jornada, consultar a tabela do Brasileirão. Primeira tarefa, João acordou. Tem alguma atividade, tem alguma funcionalidade que ajuda o João a fazer essa tarefa? A acordar? Então, não, acordar não tem não. Tem não. Próxima ação da jornada. João consulta a internet. Não, também não tem não. João acessa o site de esporte. Não, não tem. Quarta ação. João consulta a tabela do Brasileirão no site de esporte. Opa! Aqui eu tenho funcionalidades que vão ajudar João a executar esse passo ou essa ação. Então a gente traz essas funcionalidades para cá e cola em cima dessa ação todas as funcionalidades. Tá certo? E é claro, dentro da jornada do usuário, qual é o grande desafio? Esse aqui, ó. Olha essa caixinha, maiores desafios. Conhecimento de negócio. Porque essas jornadas não podem ser criadas de uma forma boba, simples. Então as pessoas têm que conhecer realmente o comportamento dos usuários. Então você vai precisar ter, por exemplo, dentro do teu grupo, pessoas que têm contato direto com o usuário, pessoas do marketing, para poder te ajudar a desenhar essa jornada. Então, no passo 7, além de criar a jornada, você faz o casamento, o passo da jornada com as funcionalidades. Certo? Muito bom. E aí, bacana, né? Ah, João acorda, João vai para o trabalho, João pega um carro, João chega no trabalho, aí ele senta, aí ele vai consultar a internet, ele vai no site de esportes, consulta a tabela do Brasileirão, aí ele compartilha com os amigos que o time dele está em primeiro lugar, e por aí vai. Entendeu? E para cada passo você vai verificar se existem funcionalidades que ajudam o João a executar aquele passo. E vai pegar a funcionalidade e vai colar em cima daquele passo a funcionalidade. Desafio número 2. Conhecimento de negócio. Depois, a gente vai para o sequenciador. O que é o sequenciador? O que é o sequenciador? O que é isso? Eu não sei se você já participou de alguma Inception e geralmente uma das perguntas que mais as pessoas se fazem é o seguinte: essa funcionalidade é importante? Já escutou isso? Sim ou não? Essa funcionalidade é importante? E aí, hein? É importante ou não? É uma pergunta difícil, né? A pergunta mais importante deveria ser o seguinte: dessas duas aqui, qual é a mais prioritária? O que é mais importante? E não se aquela é importante ou não. Então, o que você vai fazer aqui?
que é o sequenciador? Que eu acho uma ideia muito bacana dentro da abordagem Leanception. Porque o sequenciador, na verdade, é um conjunto de linhas, né? Ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e por aí vai. E para cada linha, também chamada de onda, a gente vai botar funcionalidades que vão ser implementadas a cada onda. Porque não vai ser tudo implementado de uma vez só. E aí tem algumas regrinhas. Você vai pegar essas funcionalidades aqui e vai colocar como você está vendo. Ó, onda 1 vai entrar essa, essa e essa. Onda 2 vai entrar essa, essa e essa aqui. E aí você vai fazer isso enquanto tivermos funcionalidades. Só que tem 6 regras para preencher o sequenciador. E eu acho que isso que é a grande sacada. Quais são as regras? Uma onda pode conter no máximo 3 cartões. Por isso que está até aqui, ó, 3. E aí tem algumas regrinhas que aí você precisa conhecer em mais detalhes. Por exemplo, não pode ter mais do que um cartão vermelho, uma onda não pode conter mais de 3 cartões amarelos ou vermelhos, que a gente pontuou lá atrás, na revisão técnica, sobre esforço. A soma dos cartões não pode, por exemplo, ser menor do que 4 cifrões, que foi aqui na revisão de negócio, quando a gente pontuou cada uma delas com 1 cifrão, 2 cifrões ou 3 cifrões. Então não pode ter, né? Não pode somatório, né? A soma não pode ter menos de 4. Então, tem um mínimo aqui. Mas o interessante é você saber aqui nesse resumo que você vai ter um sequenciador, uma ordem em que essas funcionalidades vão ser implementadas. E cada linha dessa aqui é uma onda. Onda 1, onda 2, onda 3 e por aí vai. Depois vem o passo 9, que é o cálculo do esforço, tempo e custo. O que é isso, Marcelo? Cálculo do esforço, tempo e custo. Então, aqui, nesse momento, né, é feito alguns cálculos. Por exemplo, cálculo do esforço. Aqui sugere que você pegue cada funcionalidade e bote lá PMG, tamanho de camisa. Pequeno, médio ou grande. É uma maneira de você estimar ali o esforço. Existem maneiras melhores, tá? Mas essa é ali a sugestão. Tem alguns pequenos cálculos que você pode fazer para estimar tempo, custo. Não vai dar tempo da gente ver isso aqui agora, tá? Mas tem alguns cálculos que depois em aulas futuras do canal Valor a gente pode falar. E o produto final é o Canvas MVP. Canvas. O que é esse Canvas MVP, né? O que é esse tão famigerado Canvas? É um Canvas que tem 7 elementos. 7 elementos. Proposta do MVP, personas, jornadas, funcionalidades, resultado esperado, métrica e custo e cronograma. Ou seja, tudo isso que a gente viu até aqui. Tudo numa visão só, num tiro só. Num tiro só. Então é reunir todas essas informações numa única tela. Numa única tela. E aí você vai ver, o desafio, né, que vão ser produzidos vários MVPs. Outro desafio aqui, que a gente até falou, né? Facilitador experiente.
e o entendimento do que é uma inception. Lembra que eu te fiz Lembra que eu falei para você que eu ia responder aquela pergunta? Marcelo, como é que você roda uma inception? Você roda exatamente assim? Não. Eu não rodo exatamente assim. Por N motivos. Por N motivos. Por que você não roda assim, Marcelo? Por que você não roda? Porque é muita coisa. Tem elementos aqui, quer ver? Que eu tenho que ter pessoas na sala e que geralmente eu não tenho, eu não consigo produzir. Quer ver um exemplo? Olha só. Olha o item. Quer ver? O item 6. O item 6 é sensível demais. Quando a gente vai fazer essa revisão de UX, pode ser que não tenha um conhecimento. As pessoas que estão ali, o meu time que está ali, não tem esse tipo de conhecimento. De negócio, quando a gente pontua um cifrão, 2 cifrões, 3 cifrões sobre custo de implementação daquela funcionalidade, pode ser que as pessoas não tenham esse conhecimento. Então, nem sempre eu faço isso. Então, Marcelo, qual a que você faz? Leanception? Ou a do Google? Nenhuma, nem outra. Essa é a resposta. Na verdade, eu adapto, eu sei a receita de bolo de uma e de outra, e nunca sigo as receitas. Eu sempre estou adaptando. Quer ver um outro motivo pelo qual eu não sigo a receita? Se eu entregar só um Canvas MVP, ou só, por exemplo, uma lista de funcionalidades, geralmente as pessoas, ou quem me chama para facilitar esse trabalho, não fica satisfeito. Essa pessoa quer histórias de usuário, então quer já essas features decompostas já, pelo menos grandes épicos, e protótipos de baixa fidelidade. Então eu vou além. Tá? Cadê? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu vou além. Eu gero as histórias. Eu até dentro do canal Valor, né, tem uma aula lá que eu mostro como é que eu faço uma inception em um dia. Ali meio que eu explico isso. Ali eu explico direitinho isso. Backlog mais o protótipo. Então, eu tenho aqui a tela, as telas. Baixo nível, bem baixa fidelidade, tá? Bem baixa fidelidade. Aí, quando eu entrego isso para as pessoas, agora senti firmeza. Porque senão, fica muito no campo das ideias. Porque as pessoas estão muito acostumadas a esperar de uma inception, backlog, protótipo. Aí se você só entrega, olha, tá aqui, estimativa de tempo, estimativa de custo, estimativa de esforço. Pô, Marcelo, esperava mais de você. Por isso que é importante você alinhar. Muito importante você alinhar. A Patrícia aqui pediu para repetir. O template de divisão do produto recomendado pelo Geoffrey Moore, Patrícia, esse aqui, para cliente final. Aí você vai escolher o cliente final, cujo grande problema aí você bota o grande problema, maior. O produto, aí você bota o nome do produto, tá bom? É um produto assim, assim, assado, bota a categoria do produto, tá? Que tem como principal benefício, 2 pontos, o maior benefício. Diferentemente do concorrente, 2 pontos, o nome do concorrente, o produto tal tem esse grande diferencial. 2 pontos, o grande diferencial.
E aí? O que você achou desse resumo? Ainda não acabou, não. Eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é bem complicada aqui, apesar de eu achar muito bacana ali Inception. Qual é a minha crítica, né? Acho que tudo é passível de crítica, tudo pode ser melhorado. Eu não gosto de um conceito dentro de Inception de que você tem vários MVPs. MVP, originalmente, é só um. Ele tem como propósito validar as ideias inicial do produto. Depois o que você tem são o quê? Incrementos. E olha que interessante. O Paulo Caroli, dentro do livro, ele fala isso. Só que de uma forma errada. Tá, vai, errada não. Mas também certa não tá. De uma forma meio complicada, ele começa a chamar de MVP1, MVP2, MVP3, MVP4. Não faz isso. MVP é só o primeiro. E eu vou muito em cliente, o cara tá lá. MVP1, MVP2, MVP3, MVP4. Não, você já provou as ideias iniciais do produto. O resto é tudo entrega, release ou incremento de produto. Chama do que você quiser. Mas MVP, não. O próprio autor no livro, o Paulo Caroli, ele fala isso. Ele fala, é claro que MVP depois é só incremento, né? Mas, poxa, podia ter usado incremento, né? E não MVP. Mas eu acho que ele se deixou seduzir muito pela palavra MVP, né? Acho que isso deu um grande sucesso ali em Inception, né? Porque todo mundo quer produzir o MVP, quer saber como é que faz o MVP. E aí virou tudo MVP. Mas não faz isso, não. Só a primeira é o MVP. O restante, são entregas, são incrementos. Não tem nada de MVP aqui. Não tem nada de MVP daqui para frente. Tá? Então eu não uso todas essas técnicas. E eu me adapto muito ao quê? Tempo. Então, outra perguntinha que você tem que alinhar logo no início é: quanto tempo eu tenho? E a minha experiência diz que 5 dias depende muito do tipo de produto, importância, patrocínio. Se você está com um patrocínio forte, aí bacana, vai em frente, você vai rodar uma semana. Já aconteceu. Isso aconteceu no início desse ano, em fevereiro de 2019. Eu estava rodando uma Inception. No 4º dia, o pessoal já não veio mais. 80% não veio mais. A gente tentou de todas as maneiras e teve que escalar. O diretor mandou e-mail, você tem que estar lá. É o produto A, é o produto XPTO, ele vai trazer esse resultado, preciso de você. Aí as pessoas apareceram. Meio contrariadas, mas apareceram. Então não é o recomendado, né? É importante que você faça uma boa venda da importância desse trabalho. Algo que o livro, por exemplo, não fala, né? O treinamento não fala. Então, essa pré-venda, não do produto, mas desse trabalho é fundamental. Uma outra coisa que aconteceu durante uma Inception foi muito curioso, né? Eu tinha uma pessoa dentro da sala que era uma pessoa bem importante. Importante para quê? Importante para o produto. E ela meio estava se sentindo preterida. Pô, mas eu que sou importante aqui. Né? Ela não falou isso, mas eu senti que ela estava meio emburrada. E aí, percebendo isso, então você tem que ter uma sensibilidade para perceber, eu comecei a transferir para essa pessoa autoridade. Como que eu fiz? Falava assim, então, fulana de tal que está aqui, que tem uma grande importância nesse projeto, porque ela faz isso, ela faz aquilo. Aí a pessoa, né, se sentiu com razão, né, porque ela realmente é importante, ela era a grande usuária. Aí ela começou a soltar mais informação, ela começou a colaborar mais com o trabalho de Inception.
Entende? Então, assim, Marcelo, você já rodou Inception exatamente como está aqui, exatamente como está no livro do Google? Nunca, jamais. Jamais. Por uma série de motivos. Ó, o Bruno perguntando aqui, pode aplicar a técnica para evolução em produto existente? Pode e deve. Eu faço isso, vou fazer isso no início do ano que vem. Eu já tenho um produto, um app nesse cliente, e a gente vai evoluir para entender quais são os próximos passos. Aí o que eu vou fazer? Vou reforçar a visão do produto. Eu já vou trazer a visão do produto. Eu não vou fazer o não é, o faz, não faz. Isso já foi, né? O trade-off também. Mas aí eu vou começar o seguinte, ó, persona tal. E aí eu vou começar do item 4. Por que você vai começar do item 4, Marcelo? Porque para eu poder fazer o brainstorming de funcionalidades, jornada do usuário, eu preciso das personas. Aí eu vou fazer uma persona, vou relembrar a persona principal, secundária, terciária, vou fazer um brainstorming de novas funcionalidades e aí eu vou seguir em frente. Mas eu vou sempre produzir nesse cliente backlog com histórias e protótipo. E geralmente protótipo eu faço o quê? Não sou eu que faço o protótipo. Não? Não é você quem faz? Não. São as pessoas que estão ali na sala. São elas que desenham. Não se assusta não, são elas que desenham. Eu boto papel na mão, caneta, giz de cera. No início é muito curioso. As pessoas ficam meio assim. Então, de repente, parece que elas ficam possuídas. Não, deixa aqui que eu vou fazer minha tela. Então, antes ninguém queria, depois virou minha tela, meu produto. Ou seja, senso de propriedade. O trade-off está mais ligado à priorização de aspectos não funcionais? Sim. Perfeito, Bruno. Eu vou além da Leanception, tá? Eu elenco ali alguns elementos não funcionais e características mesmo daquele projeto, coloco ali e faço os trade-offs, faço a pontuação, tá bom? Mas é isso aí mesmo, Bruno. Então, assim, muita coisa vai acontecer durante uma Inception. Faz. Bota a mão na massa. Vai para o campo de batalha. Não fica com medo, não fica na plateia. Vai para o campo de batalha. Né? Sai da arquibancada e entra em campo. Sai da arquibancada e entra em campo. Vai ter uma hora que você vai fazer uma falta, vai chutar para fora, mas quanto mais Inceptions você roda, mais você fica com o teu senso e a tua técnica fica mais apurada. É nesse momento que eu gosto muito daquela frase do Alvin Toffler. Alvin Toffler foi um futurista, morreu nos últimos anos. Gosto muito de um livro dele chamado A Terceira Onda. Para mim, um dos futuristas que mais conseguiu identificar lá nos anos 80 o mundo que a gente vive hoje. E ele disse o seguinte: o analfabeto de hoje não é o cara que não sabe ler e escrever, mas é o cara que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então você vai ter que deixar muita coisa, vai ter que desaprender muita coisa que para você era uma verdade, você vai ter que deixar de lado e vai reaprender. Vai ter que aprender a facilitar, vai ter que aprender a lidar com as pessoas, a falar um pouquinho em público. Faz parte do seu trabalho. Caramba! Já passamos de 1 hora da nossa aula de número 12. Canal Valor é uma plataforma, uma escola e onde eu ensino agilidade, vários assuntos. Histórias de usuário, como fatiar o backlog, como facilitar. Vai ter uma aula de facilitação muito boa, tá? E aí depois, não deixa de olhar lá as próximas aulas
do Canal Valor. E tudo isso por um custo ridículo. Ridículo. É menos do que um lanche do McDonald's, né? A gente está falando da frase do Alvin Toffler, né, que é importante você se atualizar, manter atualizado. Todo dia, toda semana, você precisa aprender algo novo. Toda semana. Se passou uma semana, chegou uma sexta-feira e você não aprendeu algo novo, você pode ficar para trás. E eu não estou falando isso por causa do Canal Valor. Eu estou falando isso porque eu faço isso. E eu só te ensino no Canal Valor aquilo que eu faço. Agradeço muito a sua participação nessa aula gratuita do Canal Valor. Tem outras aulas, é uma aula toda semana, tá? De vez em quando a gente libera uma ou outra aula gratuita. Queria escutar você. O que você achou dessa aula? Coloque aqui no chat para mim, esse feedback é importante. Ah, Marcelo, foi legal, foi bom. Pode explicar depois numa próxima aula mais isso, mais aquilo. O que você achou? O que você achou? Coloca aí. Tá bom? Pessoal, muito bom, bacana, ótimo, Bruno, obrigado. Ótimo. Tá ótimo. Eu tô pensando se eu vou liberar essa aula aqui de graça, eu vou deixar ela lá no Canal Valor. Vai ser a aula que eu vou deixar de graça para todo mundo poder degustar um pouquinho do que a gente faz toda semana. Josiane, obrigado. Patrícia, também, sensacional. Muito bom. Pessoal, muito boa noite. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima aula do Canal Valor. Grande abraço. Tchau, tchau.